Bom dia, crianças. Aqui é a professora Rose, do 4º ano C. Nós vamos para mais uma aula de geografia. Estamos retornando de férias, depois de um mês de descanso. Eu quero desejar a todos um excelente retorno e que nós tenhamos um segundo semestre proveitoso, cheio de saúde, e que as nossas famílias também recebam toda essa saúde que a gente está desejando para vocês, tá bom? Vamos lá então para as correções. No livro de geografia, eu peço vocês que estejam com o livro em mãos. Nós vamos corrigir as páginas 85, 87, 89, 90, 91, 92 e 93. Essas correções, elas se referem ao conteúdo sobre República Federativa do Brasil, que é o segundo capítulo da unidade 4 do livro de Geografia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão anotarem essas dúvidas e conversar com as professoras de vocês no momento da aula online, tá? Qualquer dúvida, não deixem de anotar e perguntar, tá certo? Então vamos lá. Nós temos aí na página 85 uma questão que se refere ao preenchimento da carteira de identidade. Todos nós, quando nascemos, temos um primeiro documento, que é a nossa certidão de nascimento. Depois, o nosso segundo documento é a carteira de identidade, juntamente com o nosso CPF, que são os documentos que nos certificam como pessoas existentes na nossa República Federativa do Brasil. Então, todo brasileiro, como bom brasileiro, tem que ter o seu documento que o identifica como pessoa única no mundo. Você é único. Então, a identidade, ela é o seu documento que te unifica como pessoa, como única pessoa, tá? E aí, na questão número 1, tá pedindo para você completar o modelo de carteira de identidade com seus dados, que está na página 85 do livro de Geografia, como eu disse. Aí você vai completar com seus dados, tá certo? No próprio livro. Na sequência, nós temos a página 85 ainda, que é a questão número 2, que eu escaneei para vocês, porque é uma cruzadinha, onde nós vamos preencher essa cruzadinha. Então, são enigmas. Então, está dizendo o seguinte: decifre os enigmas para completar a cruzadinha. Letra A. Palavra que significa aquilo que é de todos. O que é para todos? Uma palavra que significa que é para todo mundo de acordo com o nosso conteúdo estudado, é república. Essa é a palavra que significa aquilo que é de todos, que é comum a todos, que é direito de todos. Um país, no caso o Brasil, que é democrático, ele parte do princípio de que nós temos uma república, nós somos uma república. Por isso, todos têm o direito a tudo que existe no país. Nós temos direito a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade. Por quê? Porque nós pertencemos a um país republicano, a uma república, tá? Na letra B, nós temos aí um enigma que é para ser decifrado do Brasil, que é muito extenso, o quinto mais extenso do mundo. Qual será a palavra que cabe aí dentro? O do Brasil. O que é o mais extenso? O que é o maior? Nós estudamos, né? Nós falamos isso nas aulas anteriores. O do Brasil é o mais extenso. O território do Brasil é o mais extenso, é o quinto maior do mundo. Ele é o quinto maior país em extensão territorial do mundo. Ou seja, em terras, né, em extensão territorial, o Brasil ocupa o quinto lugar de maior país do mundo, tá? Em extensão territorial. Então, aí na letra B, a palavra do enigma é território. Lembrando que território tem acento agudo no O, tá? Do tó, território, certo? Na letra C, nós temos maneira como o povo brasileiro elege o presidente e outros governantes. Como que a gente
gente elege o presidente da República, o deputado, o prefeito, o governador, como que a gente faz com que eles sejam eleitos? Aí nós estudamos que a eleição desses candidatos, desses representantes, acontecem por meio do voto, né? O voto direto. Nós saímos das nossas casas e vamos até as urnas e votamos para esses candidatos. Está aí então a nossa responsabilidade de votarmos com consciência, tá? Então a letra C, a palavra, o enigma da letra C é a palavra voto, tá certo? E a letra D, qual é a palavra que nós vamos descobrir aí, o enigma da letra D? Regime de governo em que as pessoas participam da vida política de um país. Então, qual que é o regime onde as pessoas podem participar da vida política, pode dar opinião, pode dizer se concordam, se não concordam? Somente nos países democráticos. Então, a palavra aí da letra D é um regime de democracia, o regime onde as pessoas podem dizer o que elas pensam é só através da democracia. E o Brasil é um país democrático, tá? Então, a letra D, a palavra é democracia. Na sequência, nós vamos concluir as correções da página 85, porque a questão número 2 ainda ficou para trás, e nós vamos para essa página agora, que se refere a essa questão. Quem tem o direito de dar opiniões e se manifestar e influenciar nas decisões políticas do Brasil? Que está lá na cruzadinha que nós acabamos de resolver. Quem que pode? Quem que pode dizer o que acha, o que não acha, se manifestar, fazer grandes manifestações, ir para a rua, dizer que não concordam, dar opiniões, tirar, colocar políticos, eleger políticos? Quem que pode fazer isso? Somente o povo. O povo num país democrático, eles têm voz e vez, tá certo? Agora, na página 87, as correções da página 87. Aí nós temos a questão número 1. Qual é o título do mapa da página 86? Aí vocês voltam na página 86 e leiam lá o título. Qual que é o título do mapa? Lá em cima no mapa. Qual que é o título que tem lá? Brasil, político. O mapa que nós temos na página 86 chama Brasil Político. É um mapa com divisão política, um mapa dividido em estados. Nós temos aí unidades federativas. É a representação da República Federativa do Brasil em estados, tá? Então o título dele é Brasil Político. Número 2. Quantas unidades federativas existem no Brasil? Quantas unidades federativas? Todas as vezes que eu falar em unidades federativas, é a mesma coisa de eu dizer que nós estamos... A mesma coisa de quando eu digo que nós nos referimos aos estados, tá? Então, cada estado é chamado de unidade federativa. Então, quantas unidades federativas nós temos? Nós temos 27 unidades federativas, certo? Número 3. Qual é a sigla da unidade federativa onde você mora? Nós moramos no estado de Goiás. Então, a sigla da nossa unidade federativa é GO, certo? Número 4. Qual a capital dessa unidade federativa? Se nós moramos em Goiás e a nossa sigla é GO, qual que é a nossa capital, então, da nossa unidade federativa? Qual que é a nossa capital? A nossa capital é Goiânia. Então, crianças, vamos dar sequência à nossa correção e nós vamos para a questão de número 5. Complete o quadro com a sigla de cada unidade da federação. Para isso, consulte o mapa da página anterior. Então, nós vamos voltar na página 86 para nos ajudar nessa tarefa, certo? Nós temos a unidade federativa que é o Acre. Qual é a sigla do Acre? Do Acre é o AC, Alagoas, que é outra unidade federativa, que é um estado, é o AL, Amapá, AP, Amazonas, AM, Bahia, BA, Ceará, CE, Distrito Federal, é o DF, o nosso famoso DF, Espírito Santo, ES, Goiás, o nosso estado, que é o GO, Maranhão, MA,
Mato Grosso MT, Mato Grosso do Sul MS, Minas Gerais MG, Pará PA, Paraíba PB, Paraná PR, Pernambuco PE, Piauí PI, Rio de Janeiro RJ, Rio Grande do Norte RN, Rio Grande do Sul RS, Rondônia RO, Roraima RR, Santa Catarina SC, São Paulo SP, Sergipe SE e Tocantins TO. Aí nós temos as nossas unidades federativas e as siglas de cada unidade federativa que compõe a República Federativa do Brasil. Então, na sequência, nós temos as atividades da página 89, para nós corrigirmos também, que diz o seguinte: quem são os responsáveis pelos poderes legislativo, judiciário e executivo, que são os três grandes poderes que administram a nossa República Federativa do Brasil? Nós temos o poder legislativo, que é composto pelos deputados federais e senadores, o poder judiciário, que é composto por juízes e outros profissionais, e o poder executivo, que é composto pelo presidente da República e seus ministros, tá? Hoje, o nosso atual presidente da República, aquele que nós elegemos e colocamos lá para nos representar, é o Bolsonaro, né? Ele e os seus ministros, eles fazem parte do poder executivo. Questão número 2. Descreva as funções dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, qual é a função de cada um desses poderes? O poder executivo, ele tem, que é o poder que o nosso presidente da República e os seus ministros ocupam, eles têm a função de administrar o nosso estado, o nosso país, observando as leis vigentes no país. Então, eles administram o nosso país e eles observam se as nossas leis estão sendo cumpridas, se as nossas leis atendem às nossas necessidades. Então, esse é o papel do presidente, tá? O poder legislativo, qual que é a função dele? É de elaborar e revisar as leis do nosso país, seguindo a Constituição brasileira, que é a nossa lei maior. A Constituição brasileira é a nossa Bíblia, digamos assim, tá? Eu estou dando só um exemplo aí, no caso. Nós temos que seguir esse livro, que é constituído por leis, e essas leis são as leis que vão reger o nosso país. Então, todas as leis que são elaboradas, pensadas, revisadas, criadas, elas são todas elaboradas, pensadas, revisadas e criadas com base na Constituição brasileira, tá certo? E nós temos o Poder Judiciário. Qual que é a função do Poder Judiciário? Ajudar a resolver os conflitos que existem entre as pessoas e as empresas, além do próprio governo. Então, se houver conflito entre pessoas e empresas e conflitos do próprio governo, o governo brigando por algum motivo com empresa ou com pessoas, quem que vai resolver esse conflito? O Poder Judiciário. Eles vão julgar os casos com base nas leis do nosso país. Tudo é com base nas leis do país, tudo com base na Constituição brasileira, tá certo? Então, nós temos que pensar que antes de tomar qualquer decisão, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo tem que ter como base uma lei maior, a lei que vai reger todas as decisões que forem tomadas, que é a nossa Constituição brasileira, tá certo? Na sequência, nós vamos para a página 90. Aí nós temos um exercício só na página 90, que se refere a esse mapa. É uma imagem satélite de Brasília. Brasília é a capital do Brasil, nós já vimos, né? Nós já estudamos sobre esse assunto. Sabemos que Brasília é o Distrito Federal, é a nossa capital, é a capital do Brasil, e essa é uma imagem satélite do Brasil. Uma imagem satélite é uma imagem por cima, então foi gravada uma imagem por cima de Brasília. Você consegue perceber alguma forma na organização de Brasília, analisando a foto?
Aí eu contribuí com a resposta de vocês, que também pode ser pessoal, mas aí eu ajudei vocês a analisarem a foto. Eu preciso que vocês percebam o potencial da arquitetura em organização, em organizar e criar ambientes e obras para diversas atividades humanas. Então, a capacidade de organização arquitetônica que eles tiveram, de criar ambientes através das obras que foram feitas para atender às diversas atividades humanas. Então, para os homens, os seres humanos ocuparem esse espaço, foi pensada uma arquitetura, foi organizada uma arquitetura com ambientes para facilitar essas atividades humanas. No caso de Brasília, pode-se dizer que, além do importante aspecto técnico, foram incorporadas características estéticas e ideológicas em seu conjunto arquitetônico. Então, no caso de Brasília, ao ser pensada a construção de Brasília, todo esse aspecto técnico, ele foi muito bem pensado, e dentro desse pensamento eles incorporaram características na sua forma estética, ou seja, na beleza, tá? Na organização da aparência e no pensamento, que é o ideológico, né? O pensamento ideológico, a ideologia, a ideologia do lugar também foi pensado. Então, todo esse conjunto arquitetônico, ele foi pensado tanto na sua forma estética quanto na sua forma ideológica, para atender às demandas das atividades humanas. O objetivo de representar esse lugar foi de criar um projeto de uma nação moderna. Então, essa criação, ela foi pensada anos à frente de quando ela foi criada. Foi um pensamento muito moderno para o tempo. Foi feita uma projeção para uma criação de um lugar, de uma capital de um país, muito moderna para a época, para atender uma nação que viria a ser ainda, tá? Aí nós temos na página 91 que dá continuidade à página 90, porque nós vamos ter que trabalhar com as duas páginas ao mesmo tempo, que diz o seguinte: compare o plano piloto com a imagem de satélite de Brasília da página anterior. Aqui nós temos uma imagem de Brasília, de um lugar de Brasília que se chama plano piloto, e plano piloto porque é o começo de tudo, piloto é o começo de tudo, por isso se chama plano piloto. É uma imagem de cima, uma imagem satélite, então essa foto foi tirada via satélite, e nós vamos comparar as duas imagens do todo de Brasília com essa imagem do plano piloto. Eu preciso que vocês observem atentamente os dois mapas e vejam os seus elementos. Lembra lá que a gente estudou nos elementos do mapa? O título, a escala, a rosa dos ventos, os pontos. Lembra que nós estudamos todos os elementos dos mapas? Então eu preciso que vocês identifiquem esses elementos aí no mapa, tá? Então nós temos aí, identifique além dos elementos técnicos do mapa, o desenho que a construção arquitetônica forma no espaço. Que desenho que está representado aí nesse mapa? Que a gente olha e imagina com o quê? O que se parece, né? Nós temos aí o plano piloto, que é o plano inicial, o começo de tudo de Brasília. Se nós olharmos atentamente, nós vamos ver que nós temos algo que parece assim com uma asa, lembra uma asa, ou uma asa de um avião, uma asa de um pássaro, né? E essas asas indicam os pontos cardeais de Brasília, norte e sul, tá? Então, esses setores, essas asas aí, vão indicar os pontos norte e sul de Brasília. Verifiquem, identifiquem, que se nós observarmos bem, nós vamos ver que essa asa e esse desenho nos lembra a forma de uma borboleta, tá? Então eu coloquei essas anotações aí para ajudar nas respostas de vocês. Vocês podem pegar a minha ideia e elaborar as respostas de vocês de acordo com o que vocês observaram no desenho. Nós estamos fazendo uma análise do desenho do mapa, tá? Um estudo do mapa. E ainda
nas correções, nós vamos para a página 92, que diz o seguinte: qual o nome oficial do Brasil? O nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. O número 2, o nome do nosso país foi inspirado em uma árvore nativa da Mata Atlântica. Nós estudamos lá atrás que tudo começou com a chegada dos portugueses e a exploração de um pau. Esse pau ele era cortado e era enviado para a Europa. Essa exploração durou aproximadamente 300 anos, que foi a nossa primeira grande economia. Qual foi? A exploração do pau-brasil. E o nosso Brasil, que é o nosso país, a nossa República Federativa, tem esse nome em homenagem a essa árvore. Qual árvore que é? O pau-brasil, né? A questão número 3, quantos estados o Brasil possui? A nossa República Federativa ela é constituída de 27 unidades federativas. Agora nós temos quantos estados? 26 estados e o Distrito Federal, que é Brasília, que é a capital do Brasil, tá certo? Número 4, faça a associação correta. Aí nós temos o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O presidente da República está em qual poder? No Poder Executivo. E o deputado federal está onde? No Poder Legislativo. Aí nós vamos colocar a letra C. E o juiz está no Poder Legislativo, lá onde elabora-se as leis, tá? Na sequência, nós temos a questão número 5 da página 92, que vai com uma imagem que vai dizer o seguinte pra gente. Essa é uma imagem da Esplanada dos Ministérios, na Alameda dos Estados, em Brasília, lá no Distrito Federal. Observe a foto de Brasília a seguir. Quem trabalha nesses edifícios aí? Esses edifícios aí na Esplanada dos Ministérios, já está dizendo, Esplanada dos Ministérios. Quem trabalha neles são os ministros. Letra B. Esses edifícios fazem parte de qual poder? Se são os ministros que trabalham nele, quem trabalha no ministério é o presidente da República e os ministros. Qual o poder que trabalha o presidente da República e os ministros? O poder executivo, tá? Então a resposta é poder executivo. Na sequência, nós vamos para a página 93 para poder finalizar a nossa correção, que diz o seguinte: observe o mapa do território brasileiro, é um mapa político, tá? Com as respectivas unidades federativas. Então nós temos todas as unidades federativas aí. A letra A pede: identifique e pinte a unidade federativa onde você mora. Onde que nós moramos? Nós moramos no estado de Goiás, então nós vamos pintar o estado de Goiás. E a letra B, complete o mapa com a sigla da unidade federativa onde você mora e das unidades que fazem divisa com ela. Nós vamos pintar a sigla, que é GO, e nós vamos pintar todos os nossos vizinhos, todos os estados que fazem divisa conosco. Quais são esses estados? Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia e Tocantins. Aí você vai pintar esses estados, tá? E complete o título do mapa. Ah, como será que pode chamar esse mapa, hein? Pode se chamar Brasil Político, Brasil e unidades federativas. Aí depende da sua criatividade. Você pode elaborar desde que não fuja do contexto, tá bom? Então aqui nós estamos encerrando as nossas correções e eu deixo aqui para vocês uma mensagem para vocês pensarem e iniciarem e encerrarem a semana pensando sobre essa frase que diz muito para nós. Não tentem ser melhores do que ninguém, mas sim melhores do que vocês já são. Alunos, vamos aprender juntos a cada dia, a cada novo dia. Então, a cada dia a gente aprende um pouco, a cada novo dia a gente vai aprendendo e juntos nós vamos aprendendo mais e mais. Nunca queira ser melhor do que ninguém, mas sejam sempre melhores do que vocês já são. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Um forte e carinhoso abraço. Cuidem de vocês, usem máscara, lavem as mãos a todo instante, zelem da família de vocês e até a próxima aula de geografia. Um beijo.